Vai a outra aula, porque eu não posso dar aula domingo agora, porque essa aula de domingo, vocês têm prova domingo à tarde, então vai atrapalhar o juízo de vocês. Então, esse final de semana nós não temos aula, mas quando for no sábado, dia... Deixa eu ver que dia é sábado. Sábado, dia 4, né? Ou no sábado, dia 4, ou no domingo de manhã, dia 5. Aí a gente pega as outras listas e aí tira dúvida delas. Lembrando que tem 2 listas de logaritmos, 2 listas de exponenciais, tem uma lista de princípio fundamental da contagem, que me mandaram, que é da Matemática 3. Eu acho que tem 5 listas. Se der para na semana que vem eu gravar uma aula quebrando essas 5 listas, por exemplo, fazendo uma aula gravada só de logaritmos, com as dúvidas de vocês, e deixar uma na outra, não sei, eu vou ver, tá? Eu vou ver como é que a gente faz. Então, vamos começar. Está todo mundo vendo, né? Então, deixa eu só colocar minha tela aqui. Então, hoje, o que é que nós temos? A trigonometria, né? Lei dos senos, lei dos cossenos, a função trigonométrica e as equações trigonométricas. Eu coloquei uma observação lá no grupo do WhatsApp, o capítulo, acho que é capítulo 7, né? Tem equações e inequações. Inequações eu não vou ver semana que vem e nem essa. Tá? Não vamos estudar inequações, fica somente equações para a prova. E aí a gente pratica mais exercício. E a primeira questão que me pediram, né, foi essa questão que fala sobre o gráfico de uma função cosseno, né? Considere o gráfico da função trigonométrica f de x. F de x igual a vezes cosseno de x mais b, em que a e b são constantes reais. E aí ele pergunta quanto é que vale o valor de a mais b. Eu quero primeiro dizer para vocês o seguinte. Eu queria que vocês entendessem que o que a gente viu dentro de sala de aula não foi uma função seno ou uma função cosseno escrita desse jeito, com essas letras, né? Preste atenção. Eu vou colocar aqui como a gente escreveu. Porque você tem que estar atento, porque isso não é padrão matemático. Quando eu digo para você assim, ó, uma função f de x é igual a mais b vezes. Aí eu usei em sala de aula o seno ou cosseno, né? De cx mais d. Observe, A, B, C, D não são letras que obrigatoriamente todos os professores vão usar, tá? Tem professor que usa f de x igual a mais b vezes, vamos supor, seno, né? De mx mais n. Outros colocam p mais q. Então, quem tem professor particular, cuidado para não se confundir, tá? Por quê? Porque pode ser que o professor particular, pode ser que o cara que você segue no YouTube, pode ser que a aula online que você assista, o professor ou os professores, eles não coloquem as mesmas letras que eu, tá? Mas uma coisa é certa. Quando a gente vai saber a questão do gráfico, você tem que estar atento para esses valores, ó. Aqui a gente identifica a crista. E aqui nós identificamos quem? O vale. Então, tem um vale aqui e nós temos um vale aqui. Certo? Então, nós temos que o eixo máximo, né? Ele está a uma altura de 7 e o eixo mínimo está numa altura de 3. No meio de campo aí, né? No meio de campo, nós temos aí o eixo médio. O eixo médio, ele vai ser aqui, ó, nesse amarelo. Então, esse amarelo, ele vai ser o eixo médio. Mas eu fiz tudo isso para lembrar para você o que é a amplitude, né?
Não pode vacilar, tá? A amplitude é sempre a distância do eixo médio para o máximo ou do eixo médio para o mínimo. Então, eu posso dizer que a amplitude aqui é 2. Alexandrino, o meu professor particular, ele disse que para eu encontrar a amplitude, eu faço a diferença do valor máximo com o valor mínimo e divido por 2. Tem algum problema? Claro que não. Não tem problema. Certo? O que é que acontece? Eu posso, se eu pegar a altura mínima, que é 3, e eu pego a altura máxima, que é 7. Quando eu estou no 3 e vou para o 7, eu ando 4. Essa é a distância da crista até o vale. Então, eu divido por 2. E aí você tem essa medida que é a amplitude. Certo? Bom, eu coloquei uma outra coisa aqui para a gente poder trabalhar. Bom, agora vamos falar do gráfico como se fosse uma função normal, né? É sempre importante quando você pega um gráfico, seja função exponencial, logarítmica, trigonométrica, primeiro grau, segundo grau, não interessa. Quando você tem um gráfico, é importante que você identifique os pontos onde você sabe quem é o domínio e a imagem. Por exemplo, se eu chamar esse ponto aqui de A, eu tenho certeza que esse meu ponto A, ele é 0 e 3. Alexandrino, por que o x dele é 0? Porque ele está em cima do y. Se eu chamar esse cara de B, o ponto B, ele vai ser, vamos colocar 90, né? Fica até melhor da gente escrever. 180, 270, 360. Então, aqui quem vai ser o B? Vai ser 95. Se eu chamar esse cara de C, o C vai ser 187. Se eu chamar esse cara de D, olha o tanto de pontos que esse gráfico me dá. Toda vida vai ter uma porrada de pontos? Não. Mas nesse caso, ele está me dando vários pontos. Então, eu posso utilizar, tá? Então, o ponto E vai ser 363. Bom, vamos colocar aqui a função f de x é igual. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou trazer o b para frente, tá? Então, vai ser b mais a vezes cosseno de x. Pronto. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar valores e eu vou substituir, tá? Para descobrir quem é o valor de A e quem é o valor de B. Eu posso pegar qualquer um, ele tem aí 5 pontos. Eu vou pegar o A. Então, quando eu pego o ponto A, o que é que me diz o ponto A? Me diz que o X é 0 e o Y vale quanto? Vale 3. Lembrando que X é domínio e o Y vai ser quem? Imagem. Então, mais uma coisa, que independe imagem e aqui domínio. Então, independe do tipo de função, né? Domínio. Bom, então se eu pego, substitui o ponto A. Quando eu substituo o ponto A, vai ficar assim, ó. Y3 é igual a B mais o A vezes, não é vezes 0, é porque o cosseno de 0. Tá? E aí a gente sabe que o cosseno de 0 vale quanto? O cosseno de 0 vale 1. Então, o que que nós vamos ter? 3 vai ser igual a Peraí. 3, eu botei um parênteses. 3 vai ser igual a A mais B. Perfeito? Então, quanto é que vale o A mais B? Ele quer saber o A mais B. Ele não quer saber quem é o A e quem é o B. Então, A mais B vai ser quanto? 3. Então, já sei a resposta. Mas, Alexandrino, não é muito comum acontecer isso. Não, não é. Então, o que teoricamente você poderia ter feito? Alexandrino, eu peguei foi o ponto B. Se eu peguei o ponto B, então x é 90 e o y vale 5. Na hora que eu substituo na minha função,
f de x é igual a b mais a vezes o cosseno de x. Quando você substitui, você vai ficar com 5 é igual a b mais a vezes o cosseno de 90. Só que nós sabemos que o cosseno de 90 vale quanto? O cosseno de 90 vale 0. Se o cosseno de 90 vale 0, então b vale quanto? B vale 5. Tá? Se eu tivesse pegue outro ponto, que não o ponto A, eu ia encontrar o B, aí depois encontrava o A, formava um sistema, não tem problema quanto a isso, tá? Mas nesse caso, para minha sorte, na hora que eu peguei o ponto A, eu já encontrei quem é o A e o B. Se a questão tivesse pedido A e B, eu teria que montar um sistema. Eu teria que agora pegar esse B e jogar aqui. Aí eu ia encontrar que o A vale quanto? Eu ia encontrar que o A é menos 2. Mas eu não preciso disso tudo, porque a questão não pediu, tá? A questão pediu somente o quê? A mais B. Então, quem vai assistir a aula depois entende o que é que eu fiz, tá? Então, a resposta certa, item A. Demorei um pouquinho mais na questão para que a gente visse, né, lembrasse amplitude, crista e tal e tudo. Bom, se tiver alguma coisa, coloque no chat que eu fico vendo, tá? A analista disse assim, ó, professor, poderíamos pegar os pontos e substituir nas alternativas para achar a resposta? No caso, Ana, nesse caso, eu não quero saber quem é o A e o B, certo? Aí você ia substituir os pontos, cada um, aí substituía no A. Aí quem é o A e quem é o B? Aí eu não sei, porque o ponto vai me dar o X e o Y, certo? Eu não poderia substituir nas respostas, porque para essa questão eu não tenho essa possibilidade, tá? Mas eu sempre posso pegar os pontos e substituir, não tem problema, tá? Dá uma confirmação aí depois, Annalise, se está tudo ok. Ah, beleza. Então, beleza. Vamos para frente. Segunda questão. Os pontos X, U e Y são vértices de um triângulo. Se as medidas dos lados XU e YU são, respectivamente, 30 centímetros e 22 centímetros, e se a medida do ângulo XUY é igual a 60 graus, então a medida em centímetros do lado XY é um número entre. Presta atenção, ele não está perguntando a medida do lado, ele está pedindo a medida do lado entre, ou seja, eu não vou encontrar, a minha resposta não vai ser o número que eu vou encontrar. A minha resposta, eu vou ter que olhar para as opções. Mas o cara está dizendo que é um triângulo. Então, vamos fazer o triângulo. Como? Triângulo qualquer. Vou colocar aqui. Se visualmente o triângulo ficar errado, não tem problema, tá? Aí você vai ter X, U, Y. Aí ele fala que XU é 30, que YU é 22, e ele quer saber o lado XY. Só que ele fala que o ângulo X, U, Y. Na hora que ele coloca o acento circunflexo, quer dizer que esse aqui é o vértice. Então, esse ângulo aqui, ele está te dando que é 60 graus. Certeza que eu tenho um triângulo retângulo? Não, não tenho certeza. Por quê? Porque eu só conheço um ângulo. Então, não posso afirmar catetos e hipotenusa. Então, esqueçamos seno, cateto oposto, hipotenusa, cosseno, cateto adjacente, hipotenusa, tangente, cateto oposto, cateto adjacente. Não dá para a gente fazer isso. Sobram duas coisas, lei dos senos e lei dos cossenos. A lei dos senos é um lado sobre o seno do ângulo, outro lado sobre o seno do ângulo,
o terceiro lado sobre o seno do ângulo. Lembrando que lado e ângulo são opostos. Um tem que estar na frente do outro. E se tiver uma circunferência no círculo, eu posso igualar isso aqui a 2R. Então, para eu ter uma proporção, eu preciso ter duas razões. Ou o cara vai ter que te dar dois ângulos, né, para tu pegar, ou ele pode te dar um ângulo e um lado, mas ele tem que te dar uma questão que envolve o raio de uma circunferência, que nesse caso não é o caso. Então, esquece também lei dos senos. Sobra quem? Sobra a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, eu preciso de quantos ângulos, Alexandre? Preciso somente de um, tá? Então, como é que a gente monta? Lado oposto ao ângulo. Sempre, pessoal, sempre. Eu vi gente deixando a letra obrigatoriamente isolada. E não é. A letra não é obrigatoriamente isolada. Quem vai ficar isolado é sempre o lado que você vai pegar o ângulo. Como só tem 60, meu irmão, não tem pra onde correr. Na frente do 60 está o x. Então vai ficar x ao quadrado, vai ser igual a 30 ao quadrado, mais 22 ao quadrado, menos 2 vezes 30 vezes 22, vezes o cosseno do ângulo. Aí, ó, x ao quadrado. Perceba que eu vou encontrar o valor de x, mas cuidado com a informação da questão, tá? 30 ao quadrado, 900. 22 ao quadrado, 484. Menos 2 vezes 22 vezes 3 dá 66. Então, fica 660. E o cosseno de 60 é 1 meio. E aí vai embora, ó, esse 2 com esse 2. Ficamos com x ao quadrado. Isso vai ser igual a 900 mais 484 menos 660. Quando eu faço essas contas, na hora que eu faço a conta, dá 724. Já fiz aqui, tá? Para a gente ganhar tempo. O x vai ser a raiz quadrada de 724. Então, eu tenho que encontrar um valor próximo para calcular essa resposta. Isso aqui vai dar aproximadamente 26, alguma coisa. Tá? Que eu não sei quem é. Então, eu tenho que procurar qual é o intervalo, Alexandre. Tenho que procurar. Está entre 26 e 91. Porque 27 dá mais. Tá certo. Então, isso aqui dá muito próximo de 26,9. Pronto, calculei aqui. Bom, então o que é que vai ter que ser? Ele tem que estar entre quem? Aí você tem que olhar, né? Ele está entre 20, ó, ainda precisava de mais uma casa decimal. Aí é que é o chato. Quando eu faço de novo aqui a conta, eu não fiz a conta com duas casas decimais, mas agora eu coloco. Isso aqui é 91. Pronto. Esse é o número. Vou colocar aqui o WhatsApp aqui no silencioso. Esse é o número que eu estou procurando. Então, ele tem que estar entre quem? Entre 26 e 90 e 27. Ou seja, resposta certa, item D de dado. Essa foi a questãozinha que fala da lei dos cossenos. Estou aqui no chat. Tudo tranquilo. Vamos para frente. Essa questão foi campeã. Essa questão, ela foi campeã de dúvidas, tá? Quase toda, porque tem muita repetição das questões, né? E essa me mandaram 3 ou foram 4 vezes, essa questão. Então, é uma questão que realmente chama a atenção, tá? Diz o seguinte: na figura estão representados os gráficos das funções cosseno e seno definidas no intervalo de 0 a π. Vamos lembrar uma coisa, só da nossa cabeça. Ó, plano cartesiano, gráfico da função seno
0 a 2π. 0 a 2π. Tá? Aqui é π. Aí aqui vai ser 1, é o máximo, e aqui é o menos 1, que é o mínimo. Aqui é 90, π sobre 2, e aqui é 3π sobre 2. Não vou perder tempo fazendo bonitinho não, tá, pessoal? Bom, aí de preto, a gente pega o gráfico da função cosseno. Cosseno de 0 é 1, cosseno de 180 é menos 1, cosseno de 360 também vale 1. Então, o gráfico, cosseno de 90 é 0, e aqui é 0. Então, de preto, ó, tu tens o gráfico. Isso aí também de 0 a 2π. O que é que ele está te dando? Ele está te dando só essa parte aqui, ó. Somente essa parte aqui, ó. Só isso, tá? Só tem isso aí, tranquilo? Aí veja, ó, esse ponto C é importante que você tenha noção de gráfico. Esse ponto C bem aqui, ele é a interseção. Então é esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto aqui é o C. Aí vamos lá. 90 graus está bem aqui. O ponto de encontro que ele está te mostrando está entre 0 e 90. Quem está entre 0 e 90 está no primeiro quadrante. Então, isso aqui é o intervalo que representa o primeiro quadrante. Esse intervalo é o segundo. Aqui você vai ter o terceiro, segundo, terceiro, e esse aqui vai ser o quarto. Alexandre, como é que você está identificando? Por causa dos ângulos, né? Eu precisava saber de tudo isso? Não. Mas isso não é uma aula de revisão, então eu tenho que tocar em coisas que também não serão necessárias para resolver a questão, tá? Bom, então veja. Aqui, ele quer a área desse triângulo. De vértices A, B... Peraí. Ele quer a área do triângulo A, B, C. De maneira geral, como é que eu calculo a área de um triângulo? Acho que eu tenho outra folha. Não, não deixei. Como é que eu faço para determinar a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Ora, mas vejamos o seguinte. Se, olha só para agora para o gráfico da função seno. O gráfico da função seno é o que vai aqui, ó. É esse aqui, ó. Até o π, tá? Esse ponto aqui é π. Então, esse aqui vai ser o π sobre 2. É esse ponto B aqui, ó. Tá? É o ponto onde o gráfico da função cosseno passa pelo eixo x. Então, ele tem que ser 90, que é π sobre 2. Bom, e aqui a gente sabe que o ponto de interseção, ele se dá onde? No π sobre 4. Por que, Alexandrino? Porque π sobre 4, nós temos que é 45 graus. E aí, quem é o seno de 45? É a mesma coisa do cosseno de 45, que é a mesma coisa que a raiz de 2 sobre 2. Olha como é importante, o que foi que eu te disse? Plano cartesiano, questão anterior. Todo ponto tem um x para um y. Esse x é o domínio e esse y é o quê? A imagem. Tá? Então, quando eu estou trabalhando com a questão da trigonometria, eu tenho o ângulo aqui no x, com a π sobre 4. Se eu levo o x para a função f de x, seno ou cosseno, não tem problema. Quando eu levo o x, π sobre 4, para cá ou para cá, quem vai ser a imagem? Raiz de 2 sobre 2. Vamos ajeitar. Então, vamos lá. Vou começar. Isso aqui eu vou apagar para deixar
menos poluída, né? A questão. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero saber quem é o f de π sobre 4. O f de π sobre 4 é a mesma coisa do f de 45 graus. Se eu quiser olhar para a função seno, vai ser o seno de 45. Se eu quiser olhar para a função cosseno, vai ser o cosseno de 45. Como esses dois valores são iguais, então o f de π sobre 4 é a raiz de 2 sobre 2. Então, esse valor aqui é raiz de 2 sobre 2. Pronto, acabou a questão. Já. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Eu posso fazer base vezes altura sobre 2. Então, a área vai ser... Quem é a base? A base é a distância de A para B, que é π sobre 2. Muito apertado. π sobre 2. A altura é exatamente essa medida. Raiz de 2 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Então, a área... Peraí, eu sou meio agoniado com o negócio aqui. Deixa eu ver aqui se dá para colocar aqui. Dá. É muito apertado, muito aperreado ali. Depois o aluno não sabe nem qual é a sequência. Bom, então, continuando aqui do lado. Quem vai ser a área? Repete a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. Então, fica π vezes a raiz de 2 sobre 4, que é repete a primeira, e multiplica pelo inverso da segunda. Tá? Vou ver se eu não errei nenhuma conta. Não, não tem nenhuma contazinha errada, não. Então, a área... Então, a área vai ser π raiz de 2 sobre 8. Que dá exatamente o item B de bola. Lá no chat, ver se tem alguma... Eloá, você pode especificar um pouquinho mais? Professor, eu não entendi por que o senhor botou o raiz de 2 sobre 2 no eixo Y. Certo. Eu não entendi, o senhor formou um quadrado, eu não entendi como que faz isso, como que isso aconteceu. Certo. Vamos ver o seguinte, assim, ó. Eloá, eu tenho uma função 2x mais 3. Eu vou colocar aqui o x. Estou chutando aqui os valores, tá? 3. Como é que eu acho a imagem do 3? Eu faço f de 3, que vai ser 2. Aí eu substituo, ó. Então, o f de 3 vai ser 2 vezes 3, 6. Mais 3, eu vou encontrar que o f de 3 é quanto? 9. Então, lá em cima, no 9, ele vai ter um par ordenado. Então, isso aqui vai gerar um par ordenado, 3 e 9. Onde esse 3, ele é domínio, ou x, e esse 9, ele é a imagem. Tranquilo? Tá aí? Vamos pegar agora a função trigonométrica, para você ver como é a mesma coisa, ó. Quando eu pego a função trigonométrica, f de x igual a seno de x. Está aqui o plano cartesiano. Eu vou colocar aqui 90 graus. Tá? Ou 45, né? Porque é o valor que eu estou colocando lá. Opa, peraí, só um minutinho. 90 graus. 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 90 gra
Eu vou colocar aqui 45. Então, Mariana, ou Mariana não, Eloá, aqui é o X, e eu quero saber quem é o Y. O que é que eu devo fazer? Eu devo calcular o F de 45. Então, vai ser o seno de 45. Então, o F de 45 vai ser o seno de 45, é a raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o raiz de 2 sobre 2 é o Y, que vai formar um par ordenado aqui. Então, esse ponto A, ele tem 45 graus no X e raiz de 2 sobre 2. Aí, o que foi que a questão nos permite? Calcular a área desse triângulo aqui, ó. Certo? Calcular a área desse triângulo. Só que aqui, deixa eu ver, só para ver a figura direitinho, que eu esqueci. Deixa eu ver qual é a figura. Ah, aqui, ó. A figura é essa. Pronto, eu quero saber a área desse triângulo. Aí, bem aqui é 90. Então, como é que eu calculo a área desse triângulo? Base é a distância aqui embaixo, ó. Isso aqui é a base. Esse ângulo é 0, então fica 90 menos 0, que dá 90. Então, essa é a base. E a altura, Eloá, é essa medida aqui, ó. E essa medida, como é perpendicular, porque a altura tem que ser perpendicular, ela vai ser exatamente igual a essa medida aqui, ó. E essa medida, como está saindo de 0, indo para a raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 menos 0 é raiz de 2 sobre 2 do mesmo jeito. Por isso que eu coloquei a área como sendo base, que é 90, vezes a altura, que é a raiz de 2 sobre 2, dividido por 2. Melhorou um pouquinho mais? Melhorou. Beleza. Obrigada, professor. Eu não vou nem apagar, porque aí, quando você for ver o PDF, você vai lembrar do que eu escrevi. Vai ficar desse jeito, tá? Vamos para a quarta. Quarta questão, de novo, uma questão que fala sobre gráficos de função logarítmica, não. Trigonométricas. Vamos lá. Vou só ver aqui se tem alguém pedindo aqui para entrar. Não. Então, vamos lá. Na figura abaixo está representado um trecho do gráfico de uma função real da forma y igual a n multiplicado por seno n de x mais k, onde n é maior do que zero. Beleza. Então, vamos prestar atenção. Luísa, deixa eu só ver o que eu lhe digo. 5, 6. 6 questões, tá? Foram somente essas que chegaram para mim. Certo, Luísa? Beleza. Ó, sim, a primeira coisa que eu queria escrever, na verdade, reescrever, é isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, eu quero... Deixa eu fazer na outra página, que fica mais organizado. Ó, a primeira coisa que eu quero escrever é a função f de x igual a k mais n vezes o seno, n vezes o seno de n vezes x. Vamos lá, ó, presta atenção. A minha função é essa, a mais b vezes seno de cx mais d. Essa é a minha função que eu trabalho em sala de aula. O cara colocou no lugar do a, ele colocou o k. No lugar do b, ele colocou o m. No lugar do C, ele colocou o N e o D de dado não tem, então ele é 0, tá? Só para você mudar, ou só para você observar a questão da letra, tá? Então vamos lá, o que é que eu vou fazer? Vou pegar ponto. Na hora que eu pego o ponto, do mesmo jeito que eu fiz lá na outra.
Esse ponto, se eu chamar de A, aqui é 1. Se eu chamar esse ponto aqui de A, ele é o ponto qual? 0, 1. Se eu chamar esse ponto de B, não é legal, porque aqui vai dar 1 num decimal. Aqui também não vai dar, vai ficar só esse mesmo aí, né? Mas eu tenho a crista, tá aqui a crista. Mesma coisa que eu fiz lá na outra questão, ó. E aqui é o vale. Certo? Bom, a gente sabe que esse A, ele é o eixo médio. Quanto é que é a altura mínima? -2. Quanto é a altura máxima? 4. Quem está no -2 e vai para o 4, dá 6. Quando eu divido por 2, 3. Então, a amplitude vale 3. Então, esse cara aqui, ó. Esse aqui é o médio. Esse aqui é o máximo. E esse aqui é o mínimo. Então, essa distância é a amplitude. Então, a amplitude vale quanto? Vale 3. Ah, então o M é 3. Calma. A gente sabe que o M, ele é o número que multiplica, né? Ele é o número que multiplica o seno ou cosseno. Quando a amplitude é 2, o nosso B pode ser 2 ou -2. Quando a amplitude é 10, o nosso B pode ser 10 ou -10. Então, a gente tem que ir com calma. Tá? A gente tem que ir com calma. Tem que saber qual é o intervalo que ele vai estar, certo? Então, vamos lá. Só ver aqui uma coisa. Vamos arranjar primeiro. Vamos pegar aqui o ponto A. Se eu pego o ponto A, para a gente saber logo uma letra, né? Se eu pego o ponto A, o X vai ser 0 e o Y vai ser 1. Pois bem, pois substitua. Aí, se você substituir, vai ficar assim, ó. O Y é 1, isso vai ser K, mais, quando eu falo Y, viu, pessoal? É F de X. Mais N, que eu não sei quem é, vezes o seno. Mariane, você levantou a mão. Diga lá. Ou foi sem querer? Eu acho que foi sem querer. Tá certo, Mariane, tranquilo. Então, ó, aí fica o N que eu não sei quem é, mais o X eu sei que é 0. Então, ficamos com 1 igual a K, mais o M, vezes o seno de 0. Ora, seno de 0 é 0. Então, se o seno de 0 é 0, eu vou ter que 1 vai ser igual a K mais M vezes 0. Logo, o K vale quanto? O K vale 1. Pronto, já sei que o K é 1. O que é que a questão pediu? O K é 1. Então, ó, aqui já vai embora o -1, porque é o terceiro, respectivamente. Então, já não pode ser o item A. E nem pode ser o item... Não pode ser o item E. Porque o K, ele é o terceiro. Então, pode ser o B, o C e o D. Perfeito. Vamos calcular, né, melhor dizer, o valor do N, porque é mais fácil. Quem é o valor do N? Aí eu vou substituir, vamos lá. Aqui em cima. O N é um número que multiplica quem? O X. Então, o N tem a ver com um período. Verdade? Então, vamos lá. Quem é o período? O período é 2π sobre o módulo do N, né? A gente sabe que, no caso, o período ele sempre vai ser um valor positivo.
Ele não pode ser negativo, tá? Então, quando eu olho para as opções, é como eu digo para você, ó, trabalhou com o gráfico, olhou para as opções. O N é o segundo valor. O N é o segundo valor. Positivo, positivo, positivo. Então, eu posso dispensar esse módulo, tá? Agora a gente vai ter que encontrar o quê? O período, né? Quem é o período? Lembra? É quanto eu olho e o período é o eixo X para completar uma volta. Eu tenho que olhar para o eixo X. Alexandrina, eu começo e termino na mesma altura. Exatamente. Então vamos ver. Eu quero começar por uma crista. Nessa questão não dá. Por quê, Alexandre? Porque eu só tenho uma crista. A outra crista vai estar bem aqui, eu não sei qual é o valor, não vou perder meu tempo. Eu quero começar por um vale. Também não dá, infelizmente. Porque eu tenho um vale aqui, eu vou ter o outro bem aqui. Eu não sei que número é esse. Então sobra quem? A altura média. Começo na altura média. Cadê a altura média? Está aqui, ó. Começo na altura média. E eu vou terminar na altura média. Porém, não é o Y, é no X. Então vamos lá. Quem é o X? Da onde ele começa? Ele está aqui, ele começa no X igual a zero. Ele termina aqui, onde é o X? É o 6. Então, o período é 6. Então, 6 vai ser igual a 2π sobre N. Já sei que ele é positivo, por causa das opções, né? Vai para lá, vai para cá, quanto é o N? Π sobre 3. Então, N vale π sobre 3. Voltando, se o N é π sobre 3, já matei a questão, né? Porque só aqui, ó, o N aqui é π sobre 6, então não. Aqui é π sobre 6, não. Então só pode ser esse. Isso aqui sim. Só tem uma resposta. Então, o que é que se tem? Alexandrino, não podia ser o item B, o item C? Não. Por quê? Porque o N é π sobre 6. Então, obrigatoriamente, o N é menos 3, tá? Perfeito? Então, resposta certa, deixa eu marcar. Resposta certa, D de dado. Agora, para eu saber mesmo, bonitinho, não sei o que mais lá, eu tenho que pegar valores, eu vou ter que substituir, eu vou ter que levar em consideração se o M é positivo, se o M é negativo. Aí, se eu quisesse, a questão fosse aberta, uma segunda fase, aí eu teria que ir tudo bonitinho, tá? Mas no caso de nossas questões, inclusive de vestibulares mesmo, primeira fase, qualquer vestibular, você pode desenrolar a questão dessa forma, não tem problema. A amplitude ela não pode ser menos 3, tá, Analice? A amplitude é 3. A amplitude nunca pode ser negativa. Ó. Quanto é a altura máxima? 4. Quanto é a altura mínima? 2. Quando eu faço o maior menos o menor, fica 6. O que é 6? É a altura da crista até o vale. Só que aqui pelo meio passa o eixo médio. Então, isso aqui é 3 e isso aqui é 3. De tal forma que tudo tem que dar 6. Alexandrine, se a parte de cima for maior do que a parte de baixo, não pode. Tá? Sempre para cima tem que ser igual para baixo. E nunca pode ser negativo. Certo? Certo, Analice? Aí a Laura perguntou o seguinte. Bom, na verdade, a Analice perguntou desde lá em cima. Perguntou assim, professor, nesse tipo de questão sempre teremos que saber no que o A, o B, o C e D modificam o gráfico. Exatamente, tá? E a Laura perguntou, professor, pode... não, pediu, né? Pode repetir desde a parte do período. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Como é que eu descobri que o período é 6? Quando a gente olha o período
o período, vamos supor assim, ó. Um gráfico desse jeito, como é que eu determino o período? Eu posso começar por uma crista e terminar na crista. Aí eu vou saber, ó, qual é o x dessa crista? Qual é o x dessa crista? O período é essa diferença. X2 menos X1. Se eu quiser o vale, aqui você vai ter um vale, aqui você vai ter outro vale. Então não tem problema. Eu vou ter, aqui eu vou dizer que vai ter um X e aqui vai ser outro X. Quem é o período? É o X4 menos o X3. Como essa função, né, desse gráfico aqui que eu estou desenhando, é o mesmo, então essas duas diferenças, elas vão ter que ser iguais. Porém, nesse caso, não tinha a possibilidade de eu pegar duas cristas ou dois vales. Por quê? Porque o gráfico, ele só vai, na verdade, esse gráfico, ele está descendo primeiro. Então, nós temos que o nosso B, ele é negativo, né? Porque ele fez uma rotação no eixo X. Então, aqui, eu não tenho esse gráfico. O gráfico termina mais ou menos por aqui, ó. Então, eu não tenho duas cristas e não tenho dois vales. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para a altura média. Essa altura média... Alexandrino, por que não pode ser nessa altura média? Porque, ó, se aqui é um vale e aqui é uma crista, olha quantos movimentos, ó. Desce, subiu, subiu, desceu. Lembra que o círculo trigonométrico tem 4 quadrantes? Então, para eu poder determinar o comprimento do período lá no X, eu tenho que olhar 4 movimentos do gráfico. Então, eu não posso parar aqui, porque se eu parar aqui, eu só tenho 2 movimentos, desceu e subiu. Eu tenho que ter obrigatoriamente 4 movimentos. Então, esse X aqui, para o meu gráfico, é 0, está aqui ele, ó. E esse X aqui, para o meu gráfico, é 6, está aqui ele. Então, o período é essa distância. Então, vai ser o quê? Vai ser o 6 menos o 0, que é 6. Aí eu coloquei aqui, ó, no lugar do período, eu coloquei 6. 2π sobre n, fica n vezes 6 igual a 2π. Passa para lá dividindo, então n vai ser 2π sobre 6. Que eu simplifico, fica π sobre 3. Beleza. Beleza. A Laura, deu certo, Laura? Melhorou aí a história do período? Beleza. Vamos para frente. Então, deixa eu apagar aqui, porque fica muito bagunçado. Como está gravado, né? Essa questão é lei dos senos, né? Vixe, eu ia te perguntar e acabei não me dizendo. Ó. Considerando a figura e que seno de 75 é igual a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, calcula-se que A é igual a 5 vezes alguma coisa. Eu quero saber quem é essa alguma coisa. Lembrando que essa questão, o cara optou te dar o valor do seno de 75. E isso é muito bom, porque senão tu ia ter que fazer aquela história todinha da soma de arcos, né? Então, vamos lá. Deixa eu só ver se eu tenho outra página. Tenho. Então, vamos lá. Esse triângulo não é retângulo, então não tem catetos, não tem hipotenusa. Não dá para eu aplicar a lei dos cossenos, porque mesmo que eu ache esse ângulo, que vai ser quanto aqui? 55, né? 55, 55, tá? 115, não, agora 45. Quero. Traga um chazinho, tá? Muito obrigado. Então, não dá, por quê? Porque aqui eu vou ter outro valor desconhecido. Então, não dá, certo? Bom,
E aí, o que é que eu faço? Lei dos senos. Então, quando eu falo lei dos senos, quando eu faço lei dos senos, vai ser assim, ó. Um lado está para o seno do ângulo oposto. Assim como outro lado está para o seno do ângulo oposto. A trigonometria acaba aí, tá? Aí acaba a trigonometria. O que vem? Vem a parte de álgebra de radiciação. Você vai ter radicais. E aí pega muita gente, né? Então, vamos lá. A sobre. Ele te deu o valor do seno de 75. Eu não estou decorando, tá? Raiz de 2 mais a raiz de 6 sobre 4. Igual a 5 raiz de 6 sobre o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Alexandre, o que é melhor? Racionaliza, divide, não sei. Cada um faz do jeito que acha melhor, tá? Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar meios, multiplicar extremos. Então vai ficar, ó, vai ficar ó, A vezes raiz de 3 sobre 2. Igual. 5 raiz de 6, eu posso dizer que é 5 vezes raiz de 3 vezes a raiz de 2. Certo? Raiz de 2. Vezes. Obrigado, meu amor. Vezes. Peraí, que aí tem gente que não vai entender. Calma aí. Vou fazer, depois eu faço a fatoração. Fica 5 raiz de 6 vezes raiz de 2 mais a raiz de 6 sobre 4, tá? Produtos meios, produtos extremos. Agora, a gente pode melhorar essa conta. Então, vai ficar assim, ó. A vezes raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a 5 vezes raiz de 6, eu posso dizer que é raiz de 3 vezes a raiz de 2. Vezes raiz de 2 mais a raiz de 6 sobre 4. Por que eu fiz isso? Porque eu vou cortar, ó. Vai embora esse raiz de 3 com esse raiz de 3. Então, ficamos com A sobre 2 igual a 5 raiz de 2. Agora, veja, ó, de azul, deixa eu olhar como é que está a resposta. Tá da forma mais fatorada possível, mais simplificada. Eu vou colocar o raiz de 2 em evidência, tá? Porque, ó, raiz de 2, eu vou até deixar escrito. Vou botar bem aqui, eu acho que dá. Raiz de 2 mais a raiz de 6. Colocando o raiz de 2 em evidência, fica 1 mais a raiz de 3. Tá? Estou colocando aqui de azul raiz de 2 para fora, ó. Vezes quem? Aí fica 1 mais raiz de 3 sobre 4. Beleza. Então ficou, ó, A sobre 2 vai ser 5 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Vezes 1 mais raiz de 3 sobre 4. Vamos às simplificações. O 2 simplifica com 4. Então, aqui é 2. Ficamos com A sobre 2 igual a 5 multiplicado por 1 mais raiz de 3 sobre 2. Vai embora 2 com 2. Olha já. Alguém levantou a mão aí ou escreveu alguma coisa. Então, você vai ter que o A vai ser 5 multiplicado por 1 mais raiz de 3. Ele não está perguntando o valor do A. Ele disse lá no enunciado, ó, A é 5 vezes alguma coisa. Eu estou perguntando quem é essa alguma coisa.
Então, essa alguma coisa é 1 mais raiz de 3. Tranquilo? Então, já que eu olho 1 mais raiz de 3, você tem resposta item P de bola. Certo. A Laura perguntou, professor, de onde saiu a raiz de 2 azul? Certo. Vamos lá. Laura, olha para cá. Eu quero que você olhe só para esse amarelo que eu estou pintando. Eu vou colocar esse amarelo aqui, ó. Tá? Esse amarelo, ele está escrito raiz de 2 mais raiz de 6, que é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 3, sobre 4. Eu tenho raiz de 2 se repetindo, então eu posso colocar o raiz de 2 em evidência. Aí é esse raiz de 2 que está azul. Aí como é que eu encontro quem fica dentro dos parênteses? Eu tenho, ó, raiz de 2, que é esse número, e vou dividir pelo fator comum. O fator comum é esse raiz de 2. Raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1. Aí eu coloco 1 aqui, ó, mais. Aí eu vou pegar o segundo número, que é raiz de 2 vezes a raiz de 3, e vou dividir pelo fator comum, que é o raiz de 2 azul. Vai embora, ó. Fica somente quem? Raiz de 3. Aí, ó, foi. Agora, esse bege... Peraí, que tem um 4 aqui. Eu esqueci de colocar o 4, porque senão depois... Isso aqui é 4. Pronto, ó. Aí esse bege, que foi a fatoração, é exatamente esse bege que está aqui, ó. Deu certo aí, Laura? Show. Vamos para a nossa última. Sexta questão. As dúvidas de gráficos, elas se concentraram, ainda bem, né, no mesmo estilo, porque aí a gente pratica várias vezes. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber qual é o gráfico, ou desculpa, qual é a função que tem esse gráfico. Então, o que é que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou pegar pontos que estão no gráfico e eu vou substituir nos itens. Então, por exemplo, ó, aqui em cima você vai ter a crista. Aqui embaixo você vai ter o vale. Você tem aqui o número 1, né, que eu não posso deixar. Pronto. Então, se tem um máximo e tem um mínimo, eu também tenho o médio, que é aquele que vai cortar o eixo Y. Então, está aqui o eixo médio. Está aqui ele, ó. Opa. Está aqui ele. Aí você vai ter... Opa. É doido. Aí vamos lá. Quem é a amplitude? É isso aqui, ó. A amplitude vai de menos 2 a 1. Então, você tem a amplitude 3. Para a nossa função, a amplitude tem a ver com quem? F de x é igual a mais b vezes o seno de
CX mais D. A amplitude tem a ver com esse número, B. Claro, a amplitude é 3, o B poderia ser 3 ou menos 3. Mas se você analisar, ó, todos os números que multiplicam a razão, seno ou cosseno, são positivos. Então, eu já posso dizer que o número que multiplica a razão é 3. Então, se o número que multiplica a razão é 3, não pode ser o A, não pode. Não pode ser o C. Pronto, não pode ser o item A e nem o item C. Por quê, Alexandre? Porque aqui, ó, é 2 e aqui é 2. Tá? Então também não pode. Aí eu vou para onde? Eu vou para o médio. Quem é o médio? O médio é o A. Então, segunda informação, 2. O A é quem está no médio, é o menos 2. Todas essas funções, esses números, estão em um local diferente do que a gente escreve. Você tem que lembrar que, para nós, a gente coloca esses números lá na frente, tá? Então, o número que fica sozinho, né, que é f de x igual a mais b vezes seno ou cosseno de cx mais d. Então, o a ele tem a ver com a altura média, que no caso é menos 2. Então, o a é menos 2. Então, o único que tem menos 2, isso aqui não pode, porque é 2, ó. E aqui é menos 5. Então, aqui não pode. Por quê? Porque aqui é 3 e aqui é menos 5. Então, a resposta certa fica item B de bola. Alexandre, eu posso pegar os pontos do gráfico e substituir? Mesma coisa. Também posso. Tá? Mas o importante é que você entenda que você tem algumas coisas do gráfico que a gente pode eliminar alguns itens para nós. Botei outro gráfico. Para nos colocar menos opções de alternativas. Tranquilo? E aqui a Professor, gente... desculpa, o senhor pode só repetir o final dessa última questão, por favor? Aqui, ó, Eloá, você entendeu por que o B é 3? Sim. Bom, então se o B é 3, eu eliminei o A e eliminei o C. Porque o B do item A e do item C é 2. Como o B é 3, eu eliminei. Então não pode ser nem o A e nem o C. Agora, como eu eliminei o D e o E? Pela altura média. Quem é a altura média? A altura média está aqui, ó. A altura média é 3. Perdão. A altura média é menos 2. Então, significa dizer que o nosso A, ele tem que ser o quê? Menos 2. O único item que tem menos 2 é o item B. Alexandre, eu não pensei assim. Eu peguei esse ponto. Esse ponto aí é o ponto 0 menos 2. E eu saí substituindo. Coloquei 0 no X. Coloquei 0 no X. Aquele que deu a resposta menos 2 eu marquei. Perfeito. Também não tem problema não. Tá? É outra saída. Tranquilo, Eloá? Certo, professor. Obrigada. De nada. E aí, essa semana, vocês têm um encontro importante no domingo, né? Para fazer a segunda G. E na outra semana nós temos a nossa G. E aí a gente vai marcar outros encontros para poder tirar dúvidas sobre o restante, tá? Beijo grande no coração, parabéns por estar presentes, hein? Tchau, tchau, pessoal.